Maravilha, mais um episódio do podcast Em Trânsito. Eu, professor Carlão, e meu amigo, irmão e sócio Paulo Botelho. Cada vez está ficando mais forte. Cada vez está aprimorando esse tapinha aí. Pessoal, bem-vindos aí. Hoje com um convidado especial, além de convidado, uma grande colega. Já fomos colegas de profissão. E eu vou deixar para o meu amigo Carlão. A gente vai falar com Yara Scott, mas antes, Yara, a gente é muito grato pelos patrocinadores. Esse podcast aqui foi fruto de muito sonho e graças à realização de parceiros importantes, a começar pela plataforma de verdade, é a EAD Blue Data. É uma plataforma que vende cursos especializados e proporciona para muitas pessoas, assim como eu, fazer uma renda, no mínimo uma renda extra, mas hoje é uma das principais fontes de receita aqui do nosso negócio. E a EAD Blue Data está convocando novos parceiros. Você está vendo um QR Code aqui na tela, você aponta seu celular para o QR Code, preenche o formulário lá, coloca lá no campo de observações, vim pelo podcast e com certeza a equipe vai entrar em contato contigo para te mostrar as vantagens que é ser um parceiro EAD Blue Data. E também não podemos esquecer nosso outro parceiro aqui do canal, a editora Águia, do Antônio. Hoje ele deixou Abraço, aqui... Antônio. Deixou o manual de bolso, como sempre, manual de infrações, para deixar no portador do veículo. A editora Águia, que está desde 1997 no mercado, ela atua especialização em manuais de cursos e treinamentos, principalmente para motoristas, desde a primeira habilitação até os cursos especializados. Então, se você dá treinamento e precisa desses manuais, a editora Águia é nossa parceira e o QR Code está aqui embaixo, aqui, é só entrar em contato. Por fim, não menos importante, estamos gravando no finalzinho praticamente de 2024. Se por acaso você ainda não tiver com seu veículo licenciado, você pode contar com a ajuda da Zapay. A Zapay é um aplicativo totalmente gratuito que você consulta se seu veículo, pode ser carro, caminhão, ônibus, não importa, tem débitos. Se tiver débitos, você pode optar por parcelar em até 12 vezes através do seu cartão de crédito. O aplicativo é gratuito, a consulta é gratuita. Você só paga se utilizar o parcelamento do aplicativo. Quer desconto no parcelamento? Usa nosso cupom TRânsito20. A Zapay é extremamente confiável. Eu uso e confio. Então, vamos lá? Então, pessoal, nossa convidada de hoje é a Yara Scott, né? A Yara, a gente trabalhou juntos nos cursos profissionalizantes, na época que ainda a gente trabalhava muito com presencial, né, Yara? E o tema dela é muito importante aqui para o canal, porque é um tema que vem crescendo cada dia mais, quando a gente fala, é a parte de... Eu vou deixar que ela presente, fale um pouquinho mais, mas é a parte de direção econômica, eu vou falar na minha linguagem e vou deixar ela aperfeiçoar para o dela. Mas o gabarito dela aqui, pessoal, é grande. Assim, aproveite esse conteúdo, principalmente se você atua na área de condução, se você tem empresa, transportador, o que for, porque é uma coisa que vem se preocupando bastante, né? As empresas estão querendo tirar maior proveito disso e é na parte de direção econômica. Então, Yara, fica à vontade, se apresenta pessoal, deixa o pessoal te conhecer. A ideia do podcast aqui é a gente poder trocar essa ideia, é trazer profissionais de diversas áreas e eu acho que a tua área é muito importante para o nosso público, né? Eu acho que eles vão gostar bastante. Então se apresenta e vamos falar um pouquinho da tua profissão. Primeiro, gente, eu quero falar que, meu Deus, eu sou realmente admiradora do trabalho de vocês, já acompanho há algum tempo, te conheço há algum tempo, né? Então, falar sobre trânsito, falar sobre transporte e poder estar aqui hoje, para mim, é realmente muito significativo. E eu estou bastante feliz aí com o convite e bem encantada com tudo que vocês fazem em relação a todas essas questões que envolvem, né? O trânsito a nível Brasil, a nível mundo, que a gente sabe que há muito que se fazer e o que vocês estão fazendo aí é fantástico, é show e muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Eu me chamo Yara Scott, como mais conhecida. Eu trabalho já há 25 anos com formação de motoristas especializados.
Então, eu já passei aí pelas principais casas do segmento, Detran, Sesc e Senat, também fábrica de caminhões, né? Eu já atuei dentro da fábrica de caminhões Scania. E com isso a gente vem aprimorando, né, e estudando muito nesse conceito de a minha formação tecnologia e segurança do trânsito, uma graduação em gestão do transporte pela Unisul, também uma extensão universitária voltada para comportamento humano, porque eu acho que quem faz todo esse conceito, esse jogo, né, que a gente precisa todos os dias é o ser humano. Então entender como funciona o ser humano é muito, muito importante. Principalmente para a questão que hoje eu atuo mais profundamente, que são os treinamentos de alta performance, que você citou como condição econômica. Isso. E aí, Yara, até pra gente... Pode me chamar de Tupiara, que é indígena. É que eu tô... É o meu nome de batismo. É que eu tô acostumado a chamar de Tupi, né? Pode mandar Tupi. O meu filho até falou Tupi, mas geralmente a minha família me chama de Tupi. Eu gosto muito, porque é só meu, né? Mas pode ficar à vontade, me chama Yara, como quiser. mas é bom chamar Yara até pro pessoal pesquisar lá no @ e pesquisar o Yara lá e conhecer melhor. Mas assim, ó, tu falou da tua formação, e quando tu fala de comportamento, e é uma linha que a gente traz muito aqui pro canal, que é a parte de comportamento mesmo, essa parte de a gente melhorar. Então a gente, pela nossa profissão, a gente tem mania de falar muito de legislação, de cobrança, de norma, mas e aí eu quero iniciar para as pessoas que estão acompanhando aqui entender um pouquinho melhor essa diferença, porque a gente sempre chamou de econômica, mas essa questão do alta performance, eu acho que é uma coisa que pega, porque não trabalha só a economia, né, Yara? Eu acho. É porque assim, ó, quando a gente fala, vamos falar do conceito trânsito. Quando a gente fala do conceito trânsito, a gente está falando num tripé, né? O tripé que seria vias, veículos e pessoas. Né? Então, você pega pessoas que fazem o tripé acontecer. E aí, quando a gente leva isso para o transporte, a gente está falando de profissionais que ganham a vida, né? Com o segmento de trânsito e transporte. Eles têm uma carteira que remunera como profissão. E aí, quando você parte para quem executa esse trabalho, a gente está falando do profissional que faz acontecer. Né? E a economia Brasil, a economia mundo, ela é muito pautada no transporte. Então, a gente tem aí um segmento de profissionais que fazem todo esse conceito acontecer. E como que é feito? Em qualquer profissão, nós temos o profissional A, um profissional B e um profissional C. Então, a gente tem o profissional de alta performance para qualquer segmento de profissão, temos o profissional bom e o profissional que há muito que se fazer em relação ao modo com que ele atua. Isso para qualquer segmento de trabalho. E aí, quando a gente fala de profissional de alta performance, a gente está falando do conceito do profissional que traz muito mais segurança, rentabilidade, que traz muito mais lucros realmente, não só para a empresa que ele trabalha, mas para si. Porque hoje, as empresas que me contratam hoje para treinamento, elas estão pensando não só em trazer segurança, mas trazer muito mais rentabilidade. E essa rentabilidade, ela vem em cima do quê? Do quesito financeiro, comprovadamente em cima do diesel, da manutenção do veículo, da manutenção de que menos multa, menos infração, menos recursos, menos tudo. Então, a gente não tem só um profissional pensado num segmento de trazer muito mais economia do diesel. É economia no sentido geral, né? É uma postura muito mais profissionalizada, porque ele tem uma postura diferente. O profissional de alta performance do transporte, ele vem com uma postura muito mais... a gente dá até um nome para isso, ele é muito mais polido. Você sabe que você está lidando com um profissional polido, porque ele tem uma conduta diferenciada. Então, ele é classificado como alta performance, porque ele se encontra ali numa categoria A, digamos assim. Oi, Yara, quando eu conheci o teu trabalho, me chamou muita atenção o fato de ser uma mulher trabalhando com um público eminentemente masculino. Isso me chamou muita atenção positivamente, porque eu acredito que hoje, como tu já tem um reconhecimento no mercado, esteja muito mais fácil. Graças a Deus. Mas fala como é que foi lá no início trabalhar com esse público e quais foram, assim, as dificuldades que tu encontrou. Carlão, eu digo que eu tive muita sorte, assim, porque foi uma decisão ter ido para essa área. Não, eu fui sendo conduzida para essa área. E aí fui aproveitando as oportunidades e fui buscando conhecimento. Eu acho que a partir do momento que você mostra que você não está ali porque você foi colocado, mas que você buscou por isso e que você se profissionalizou e que você tem conhecimento, você passa a ser muito mais respeitada. Então, assim, eu digo hoje que virando minha cabeça para trás e buscando esse olhar
olhar, eu sei que o conhecimento é que fez toda a diferença, porque é umazinha aí que está se achando. Não, eu estou aqui porque eu tenho, eu busco aquilo que eu quero oferecer em forma de conhecimento, eu tenho que buscar antes. E aí eu digo que ser uma profissional que deu certo nessa área, é uma questão não só de sorte, mas também tenho muita sorte. Mas eu realmente entendi que o conhecimento é que me colocaria onde eu almejaria chegar. E eu me projetei e fui indo. Mas houve resistência, por quê? Eu ministrei curso lá em Recife para 3 mil taxistas. E quando eles me viam, eles diziam o seguinte: o que é que esse cara tem para me ensinar? Eu já sou taxista há 30 anos. Eu imagino Acontece o bastante. que é que alguns deles te viam e pensavam. Então, eu queria saber, teve algum caso concreto assim? Vários. Quem é o instrutor? Chegar para mim, eu ali com o crachá de instrutora, e o cara chegar e perguntar quem é o instrutor, que hora que chega o nosso professor. Mas assim, Carlão, quando você se posiciona na sala de aula e que o outro entende que você tem muito para entregar no sentido de... Porque hoje, o que eu entendo? Quando você pensa, né, na questão... O que realiza o trabalho? É um motor que faz com que o trabalho do transporte aconteça, e isso seja para transporte ou para trânsito. E aí, quando você pergunta para o indivíduo, você sabe quais são os elementos que realizam esse trabalho? Ele não sabe quais são os elementos. E o motor, ele entrega o quê? Torque e potência. E o que é torque? E aí o indivíduo entende que ele não sabe o que é torque. Então, eu vou mudar a pergunta. O que é potência? Ele também não sabe te responder. Aí ele fala, essa mulher está falando um negócio que eu não sei, eu preciso prestar atenção. E aí, porque tudo é baseado em cima desses elementos. Se vai ser um frete mais econômico, se vai ser um frete que vai dar rentabilidade, se vai ser mais caro, o modo que ele acelera, o modo que ele leva o giro, o modo que ele leva a potência, ele precisa entender o que é torque e o que é potência para ele conseguir dosar a pressão do pedal do acelerador para entregar muito mais rentabilidade. E aí, quando ele percebe que ele tem 30 anos de estrada e que ele não consegue definir para mim o que é potência, ele começa a entender que ele precisa aprender comigo. E aí eu encontro muita facilidade. A partir desse momento, ele entende que ele precisa conhecer mais aquilo que ele chama de motor e que eu entendo como o coração do veículo que entrega trabalho. Como que bate esse coração? Que jeito que eu preciso tratar esse coração? O que seria o cérebro do veículo? Ele não sabe me dizer. Então, quando eu começo a dizer para ele, olha, o teu caminhão tem um coração e ele tem um cérebro, e é em cima disso que nós vamos atuar para que você tenha a melhor rentabilidade, ele começa a entender que ele precisa aprender. E aí ele começa a se interessar na aula. E aí eu não tenho mais nenhum tipo de objeção. Ele se entrega e aí vai até o final buscando, fazendo pergunta. E aí depois eu recebo os feedback. Meu Deus! Yara, eu não sabia que ia aprender. Quem acompanha, assim, ela vê os feedbacks, é incrível. É muito até, legal. De repente, a gente... pode até aprofundar um pouquinho mais a questão de números, né? Tipo, de quando o aluno entra, uma média que ele faz e quando ele sai, né? Porque quem está acompanhando ali, vê os stories, os depoimentos, fala assim, tá aqui, ele faz o vídeo mostrando o gráfico. Na prática. Como ele melhorou. No mapeamento do veículo ali, dizendo assim, como tá aqui, tá verdão. Hoje ainda, assim, liderando, a gente está muito, muito pensando em diesel ainda, né? Então, a economia de diesel em litros aparece, assim, após o treinamento aparece em seguida, a economia em litros, mas, né? Em diesel ainda, mas quando a gente pega o que representa o custo de diesel, Paulo, é acima de 40%, cara. Eles chegam a melhorar, 44%, e isso quem diz os estudiosos em logística, né? 44%. E também nós temos um gráfico, se eu não me engano, dentro do site do Ministério de Infraestrutura e Transporte, que apontam para onde que vão o resultado de um frete, digamos assim. Então, 44% é diesel, 14% vai ser
para a questão de manutenção do veículo. Então, um motorista que tem uma perfeita operação, e hoje a gente sabe que os veículos conectados, eles entregam em gráfico, em tempo real, o modo que foram operados. Então, assim, os veículos já saem de fábrica. Os veículos mais antigos embarca-se uma tecnologia de rastreamento. Hoje as seguradoras fazem esse rastreamento e é possível dosar onde foi desperdiçado, até uma frenagem errada, um modo que ele, uma marcha a mais, uma marcha a menos, o modo que ele acelerou, a pressão de pedal, o excesso de giro, mostra os ralos que estão sugando do veículo a rentabilidade e o lucro. E quem é que tem a performance acontecendo em tempo real? É o motorista. Então, quanto mais ele conhecer o próprio veículo, mais ele consegue fazer economia, mais vida útil esse veículo vai alcançar em um tempo muito maior. Então, eu, por exemplo, as empresas me chamam e eu vou conhecer o histórico da empresa. Ela me diz, olha, Ara, eu costumo fazer lona de freio para carreta com 50 mil quilômetros. Após o treinamento, chega a 200 e ainda não tem histórico de fazer lona de freio, porque o motorista aprendeu a utilizar os recursos que são gratuitos, como, por exemplo, freio motor, freio auxiliar, fazer a antecipação aos freios, usando a inércia, a gravidade, a força do atrito, do arrasto para diminuir a velocidade. Então, isso torna toda a operação muito mais rentável. A partir do momento que o motorista tem e ele traz esse conhecimento para a vivência da rotina dele na estrada. Então, as empresas só ganham com isso. Hoje o teu cliente principal é a empresa, não é o motorista em si. É isso? Porque assim, eu estava até falando com o Paulo ontem, com a chegada do ISO 39001 no Brasil, que é o ISO da segurança viária, um reconhecimento internacional, né, que está paralelo ali com a 14.000, com a 9001, que é da qualidade. Só para desculpa cortar. Essa ISO é para a empresa. Para a empresa do transporte. Tá, show. Isso é importante. Que as empresas de transporte, na verdade, é um selo de qualidade internacional que pode vir a ser colocado dentro de uma empresa de veículos leves. Você pega, por exemplo, eu quero credenciar minha empresa com ISO 39001. Ele é segurança viária, não significa que tenha que ser só para o transporte. Isso traz mudança para caramba. Porque tu imagina essas empresas... O pessoal está falando do teu microfone. As multinacionais, Paulo, que hoje detêm uma fatia bem grande no mercado brasileiro, essas multinacionais, o que elas buscam? Elas buscam fazer parcerias com empresas que tenham esses selos de qualidade, que hoje já é comum na Europa. Você pega uma empresa de logística europeia, ela já tem esse selo, e aí ela está vindo para o Brasil, e ela quer parceiros que tenham também. E só lembrando, o 39001, que é de segurança viária, já está no Brasil desde 2015. E nós temos ainda pouquíssimas empresas credenciadas. Então, hoje eu sou convidada a fazer a implementação desses selos dentro de algumas empresas. E isso reflete positivamente, por quê? Porque há essa necessidade de fazer todo o acompanhamento e formação de motorista, levando esse motorista para uma alta performance, pensando não só em economia, mas menos multa, menos velocidade, menos tragédia, menos acionamento de seguro, menos tudo. Então, automaticamente eleva o nível de performance dos motoristas, né? E isso garante frete com essas multinacionais, que detêm um filão bem grande de mercado. É aí que eu queria ver, porque quer ver, eu lembro que eu fiz um curso do Canadá, foi em Brasília, esse curso que é o Smart Drive, que o Canadá, por causa da taxa de enxofre, eles criaram um selo verde para as transportadoras. Sabe o que aconteceu naquele período que criaram o selo verde? Que é como se fosse o ISO, né? Menos acidente, menos multa. Não, Coca-Cola, o Walmart... Mas é automático. Abraçar a causa e falar assim, a transportadora, para transportar para nós, tem que ter o selo verde. Sim. Então, o que vai acontecer é que essas empresas vão falar para a transportadora, para transportar o nosso negócio vai ter que ter esse ISO, porque se ele vai trazer eficiência, vai trazer baixa taxa eles vão querer isso, né? E aí eu percebo assim, que quando a gente implementa o ISO, já os contratos com multinacionais é quase que automático. Assim. E para a empresa isso é um ganho muito grande. Por quê? Porque não se ganha mais em cima daquela rotatividade absurda de viagem. Porque antigamente, até pouco tempo, e ainda tem muitas empresas assim do transporte, que ganha na ligeireza, na quantidade de viagens mensais.
As empresas que detêm um selo, ela ganha em cima da qualidade do transporte. Por quê? Se aciona menos seguro. O nome da empresa não está mais ligado a tragédias, porque ela afasta qualquer possibilidade. O motorista remunerado de forma muito mais satisfatória para ele. Descanso semanal remunerado ou com a própria família, não afastando esse motorista do convívio familiar, que hoje, se você observar a dor do motorista profissional, a maior dor é esse afastamento da família, convívio social e familiar, que é crime, né? Está tipificado no código que é um crime. Então, você não pode afastar a sua família, esse profissional da família, porque aí a gente tem aí os casos de doenças psicológicas, doenças mentais, devido a esse afastamento. Então, quando você começa a perceber que a qualidade na prestação do serviço ela é melhorada com treinamento, com selos de qualidade, com observar esse profissional na íntegra e saber que ele é digno de toda dessa regra, dessa lei, desse código de trânsito, do Código do Transporte, porque a gente tem um código de trânsito que baliza o transporte, mas o transporte tem um código muito específico para ele, né? Então, quando o profissional entende que o Código de Trânsito, com suas leis, com as suas regras, com todos os elementos que balizam a profissão, em conjunto, né, com a NTT, em conjunto com o código que baliza o transporte em si, um olhar muito mais profissional para esse motorista que faz esse trabalho, que executa essa profissão. Então, é só ganhos. Você só tem ganhos em cima disso. Hoje, tu percebe que o mercado ele é mais para o motorista que transporta carga do que passageiro, ou existe muita empresa de transporte de passageiros também que está preocupado com esse motorista de alta performance? Hoje, os motoristas de transporte de pessoas, né, que seria a resolução 68 do CONTRAN, quando ela diz isso desses profissionais, então ela especifica bem, né? Motorista de passageiro, motorista de carga indivisível, de carga perigosa. A gente percebe que tem uma polidez muito maior e uma fiscalização muito maior em cima do transporte de pessoas. Por quê? Porque pessoas falam. Pessoas dizem: tá perigoso aqui, esse ônibus não está em condição. E aí ela bota a boca no mundo. Mas o silêncio da carga de mercadorias, né, é realmente muito solitário. Então, é um motorista que anda sozinho. Ali é um pouco mais judiado. Você percebe que tem muito mais a se fazer para a área do segmento do transporte de carga. Diferente do motorista que é muito mais polido. Os veículos do transporte de pessoas são muito mais novos, são muito mais limpos, muito mais preservados. Tem uma questão de manutenção mais estreita, diferente do de carga, que é um pouco mais livre. Isso é nítido. E tu percebe no público uma diferença para trabalhar esses conteúdos? Sim. O rodoviário de pessoas, o transporte rodoviário de passageiros, ele chega para mim muito mais pronto. Ele chega já para mim muito mais num nível profissional mais elevado. E eu só tenho realmente que dar uma polida maior nele, ensinar que agora o transporte vai se modificar um pouco, mas que ele pode ainda melhorar. É nítido, é muito claro isso. A gente tem muito mais fiscalização também. Sabe o que eu vejo, escutando a Yara falar assim? A gente aqui, nós três, talvez não tão com tanta frequência, mas instrutor de trânsito, trabalhar com trânsito, demanda muito, porque a gente tem que estar sempre atualizado, porque a resolução, a legislação muda muito. Aí a gente olha assim, o motorista, ele além de ter que se atualizar na legislação, ele tem que se atualizar na tecnologia, né? Porque o que dá de ver que muda em questão de tecnologia do veículo hoje, né? Eu acompanho bastante tu nas redes e eu vejo assim, tipo, tu vai direto para fora para conhecer o mercado. Esse ano eu já fui em 2 congressos europeus e já conheci, assim, essa questão da inteligência artificial, da robotização e da matriz energética, isso está gritando na Europa, gritando, Paulo. E aí a gente sabe que as coisas acontecem lá primeiro e chegam depois aqui, né? Então, você percebe assim, que o nível profissional lá é diferente, a remuneração é diferente, as questões de leis trabalhistas são diferentes.
Mas aí, se você olhar a Europa, os países são pequenos, a questão de geografia, de extensão rodoviárias também são muito menores. Então, é muito mais fácil você trabalhar uma questão assim, de trazer o motorista mais ficar em casa, dormir mais nos finais de semana com a família. É mais fácil isso. Do que pegar um Brasil que a gente tem. O Carlão vai saber falar bem sobre isso. O tamanho do Brasil. Sabia? Olha que maravilha que é isso, mas que a gente tem essas questões. Sabia que o Carlão veio de carro, né? Eu vim de carro, de Recife pra cá. Eu vim de Rondônia de carro. Caramba. Mas tu veio de mais longe, eu acho, né? Não, eu acho que é... Dá um pega, hein? Acho que é igual. Dá um pega. Acho que é bem semelhante. A gente tá nas asinhas, a gente tá nas asinhas isso, do mapa. Exatamente. Eu vim. E eu vim pro SESC Senat já. Naquela época lá. Naquela época. Ô Yara, o teu treinamento hoje, ele é presencial e também remoto, sendo remoto síncrono, ao vivo ou gravado? Como é que funciona a carga horária? Me fala um pouquinho, se tem alguma coisa que tem que ser prático também. Atualmente, eu estou bem próxima de lançar um treinamento voltado para alta performance de motoristas profissionais, e aí essa alta performance ela envolve ali o segmento da lucratibilidade mesmo do veículo e elevar o nível profissional do motorista para que seja um motorista A, digamos assim. O que já tenho hoje na plataforma é formação de instrutor Master Driver, que eu ensino ele a ser instrutor. Tu forma o instrutor. Sim, para as empresas. E o motorista que queira, ou tem paixão por ensinar e já desempenha bem a função, aí ele vem para mim, eu formo ele como instrutor Master Driver para atuar dentro das empresas de logística e transporte. Mas tu também atua formando o motorista lá na ponta. Acompanho conforme demanda das empresas. As empresas me ligam e falam, Yara, a gente está com uma turma aqui, a gente quer que você venha trabalhar alta performance, condição econômica para os nossos motoristas, porque a gente quer diminuir os custos. Porque, como eu falei lá no início, os custos operacionais, o Ministério da Infraestrutura e Transporte, ele aponta que 76% do lucro obtido a partir de um frete, ele é de total responsabilidade do motorista. Então, a gente está falando desde manutenção do veículo, desde do que alimenta esse veículo, do combustível, depois disponibilidade do veículo, questões de acionamento de seguro ou não, também é responsabilidade do motorista. E aí eu vejo que quando eu trabalho esse motorista, que ele está aberto a essas mudanças, ele consegue melhorar em 20% isso. Aí eu te pergunto, você acha que isso não vai refletir positivamente na empresa? 20% a mais que ele jogaria fora, agora ele está economizando. E claro que a empresa automaticamente ela deve ter uma política de retorno para esse motorista, porque o motorista precisa modificar o comportamento enquanto trabalha. Ele precisa... é importante que haja um estímulo. Ele vem de um automatismo já muito acentuado, de anos trabalhando, que é aquele caso que o Paulo falou, ou você falou, são 30 anos na estrada, agora eu vou ter que modificar porque essa daí viu que agora os veículos estão diferentes, estão mais tecnológicos. Então eu tenho que modificar o meu modo de dirigir. Eu estava lendo uma pesquisa hoje pela manhã que achei muito interessante. As maiores dores dos motoristas nos tempos atuais, quem diz isso? A Confederação Nacional de Transporte. O maior medo é a falta de qualificação no segmento acelerado da tecnologia embarcada. Eu vejo que uma dor muito forte... há um tempo atrás, uma empresa entrou em contato com a plataforma com a gente lá para criar um treinamento de usar o celular, cara, o smartphone. E eu vi, hoje é comum empresas olhar o celular que o motorista usa. Se não for smartphone, já vai para o final da fila. Porque muitos aplicativos, né? São aplicativo, sim, como é que chama o mapeamento ali? O rotagrama, todas as questões georreferência. Tem o bloqueio do caminhão e tal. Então ele precisa saber manusear isso, né? As empresas seguradoras hoje, eu tenho algumas parceiras lá no Oeste, Curitiba, e você percebe assim que elas estão em questão tecnológica de acompanhamento e rastreamento dessas cargas, porque assim, hoje qual que é o maior problema do nosso transporte? É questão do roubo de carga.
Então, hoje as empresas elas estão sempre muito associadas a essas empresas que fazem rastreamento e seguro de carga. E essas empresas elas estão no ápice de tecnologia absurdo. Você não tem noção o que acontece ali dentro. Então, assim, há essa necessidade que o motorista tenha esses aplicativos no próprio celular para que ele acompanhe também em tempo real tudo o que está acontecendo e que seja avisado quando houver ali algum problema ou que esse celular emita algum tipo de informação para as empresas que fazem esse rastreamento, se é o motorista que está ali, se não é o motorista que está ali, como que pode ser feito, né, o socorro para esse motorista que pode estar em perigo. Gente, está muito, muito, muito avançado. É algo, assim, impressionante. E aí o motorista precisa acompanhar tudo isso. O motorista precisa pegar... Claro. O motorista precisa pegar o celular e saber passar uma orientação, saber fazer ali um contato, porque os assaltantes estão muito avançados. Eles evoluem a nível do que chega no Brasil. E aí os nossos motoristas demoram muito a acompanhar tudo isso. Então, isso que você falou tem tudo a ver. Mas, só retomando, o teu treinamento, como é? Presencial, remoto? Os dois. Hoje eu consigo atender as empresas presencialmente. A dificuldade que as empresas hoje enfrentam é parar o motorista, porque muitas vezes tirar um motorista que está em operação, a gente sabe que é prejuízo de R$5.000 um caminhão parado por dia. Então, quando você para um motorista é um pouco mais complicado, né? E aí eu estou entrando nesse segmento agora para o online, fazer treinamento em plataformas online. É possível formar um motorista de alta performance à distância? É possível, se ele tiver. Por quê? Porque eu vou unir a experiência dele de rodovia e vou ensinar essa alta performance em cima do que ele já conhece. Então, quando ele conhece de estrada, ele conhece de segurança, quando ele conhece da tocada ali, eu só tenho que colocar os detalhes que farão ele aperfeiçoar o trabalho dele, que já acontece. Então, está nos detalhes, na pressão do pedal, no giro, o que a velocidade vai fazer em relação a essa retomada, o porquê que ele tem que tirar o pé antes, o porquê que ele tem que colocar o pé, o porquê que ele tem que aproveitar ali a força do embalo, a passagem instantânea de combustível. Eu faço ele ter um olhar muito mais técnico em cima de detalhes que ele já conhece, só que ele não sabe que é tão importante. E aí eu trabalho em cima desses detalhes. E essa carga horária de quanto? Para formar um motorista de alta performance? Geralmente, quando as empresas param, eu consigo fazer em 8 horas. Só que aí a empresa, ou ela me paga para dar suporte para esse motorista aí 1 mês, 2 meses, na orientação ainda em cima desses gráficos que vão apontar os desvios, os ralos, ou ela faz isso com alguém que eu treino dentro da empresa. Entendi. E deixo para ela. Que legal. Isso é interessante. Eu até me perdi. Mas eu tenho outra pergunta, então. Vai lá, e no caso da formação do instrutor, é pré-requisito ele ter sido formado um instrutor de alta performance para só depois ele ser um instrutor de alta performance? Então, ou não necessariamente? Porque dentro do treinamento de instrutor, você vai trabalhar muitas questões, o entendimento de ser humano, como que aprende, qual que é o sistema representacional que esse cara aprende, porque a gente aprende vendo, ouvindo e fazendo, mas qual é o sistema predominante desse cara? Que jeito que tem que ser o meu material de apresentação? Ele baliza, né, essa questão do ver, o ouvir e o fazer. E aí uma pesquisa, voltando... O perfil dos motoristas brasileiros já é um perfil de motorista, a gente está numa média de 44 anos acima. Já é um perfil que não gosta muito de tecnologia. A gente que trabalha com tecnologia todos os dias, a gente apanha da tecnologia. Você imagina um profissional que raramente está em contato com tecnologia. Ele tem um pouco de resistência com a questão de tecnologia. Então, eu preciso entender de andragogia. Como que aprende um ser humano adulto? Como que ele se posiciona? O ser humano adulto, ele precisa ter um retorno. O que eu ganho com isso para fazer diferente do que eu faço? Sou motorista há 30 anos. O que eu ganho com isso? Não, você ganha isso, você ganha mais bônus, você leva mais dinheiro para casa. E eu tenho empresas, eu tenho motoristas que me mandam, esse mês o meu salário aumentou. Meu salário com bônus, com premiação, com prêmio em cima da média, R$ 2.500 a mais. Numa média onde o salário dos motoristas hoje é R$ 4.500 a nível
nacional, 7 mil. 7.500. O que se paga com isso? Paga muito mais coisa, o financiamento do carro, o financiamento da casa, né? Você tem um dado, ganho. Yara, tu tem algum dado assim? Empresas que implementaram o treinamento Aham. e que juntamente criaram mecanismos de dar retorno para o motorista Sim. versus aquelas que não deram retorno As que à eficiência. mais mantêm o motorista focado, fazendo alta performance, é aquela que divide com ele o lucro. E eu não estou nem falando de dividir 50-50, eu estou falando de dividir uma pequena fatia, que vai dar... Por quê? Que representa Porque muito o para a cara, empresa e um pouco... Quando você pensa num caminhão rodotrem, ele tem 34 pneus. Soma aí, 34 pneus vezes um pneu custando R$3.000. Esse cara economizando esse pneu. 1% disso para o motorista já é uma coisa absurda. Né? É uma pequena, grande fortuna só em pneu. E aí você ensina o cara a economizar na frenagem e na antecipação para fazer economia de pneu. Meu, isso dá uma diferença. O pneu que duraria ali um tanto X quilômetros vai durar triplamente o que ele duraria, porque o motorista agora entendeu o trejeito de acelerar, de frear, de usar a inércia, a gravidade, o atrito a favor da operação. É impressionante, Carlão, porque assim, ó, o retorno é muito grande. Quando tu oferece o serviço para uma empresa, isso está na pauta, é importante que ele tenha um retorno para que o treinamento seja eficiente. Eu já deixo bem claro, se você não der retorno, ele vai continuar, ele vai voltar ao padrão normal. Ele entende a mensagem, ele aceita, mas ele volta ao padrão normal. Por quê? Porque ele lembra não tem estímulo para continuar. Aí vem um pouquinho do que tu falou lá no começo, que daí volta a questão do tempo. Aí ele quer chegar lá mais cedo, ele quer ganhar tempo em vez de ser econômico, em vez de ser alta performance. Ele quer, vou correr aqui. Ele vai ganhar, porque assim, as as empresas muitas vezes erram porque ela paga em cima de produtividade. E a produtividade é sair do ponto A para o ponto B o mais rápido possível, voltar para o ponto A, voltar para o ponto B. E essa produtividade, ela é extremamente perigosa. Por quê? Porque aí você vai olhar o histórico do motorista, ele tem muito mais multa, o caminhão dele dá muito mais manutenção, ele está muito mais cansado, ele é um cara assim que ele arruma mais encrenca porque ele está exausto, ele chega nos locais e aí ele encontra algum tipo de conflito, ele não consegue resolver, porque a gente ainda vem dos históricos dos rebites, da droga, de muitas questões que envolvem essa quantidade, né? E aí a gente sabe que as regras e as leis, elas batem muito de encontro, que a gente tem aí o toxicológico, a gente tem toda a base do tacógrafo para ter um controle de rotina, de carga horária. Então, hoje, eu só digo que as empresas que ainda estão batendo em cima da quantidade, ela está tendo muito mais prejuízo do que a empresa que já entendeu que a qualidade é o que dá o retorno melhor. Num treinamento presencial, quantas pessoas podem ser impactadas assim? Ou tem um limite de turma que tu já percebeu? Quando a gente fala de impacto é muito interessante porque assim, eu percebo que há um impacto muito grande nos próprios motoristas, mas impacta mesmo os gestores. Os gestores, às vezes, eu permito que 2 ou 3 acompanhem, porque pensando em números, eu nunca deixo colocar mais que 25 motoristas em sala. Perfeito. Porque eu preciso ouvir esse cara, eu quero conhecer a dor dele, eu quero saber o que ele pensa. E aí, quando coloca muito motorista em sala, eu não consigo ouvir o cara, eu não consigo olhar para ele, porque eu tenho muito conteúdo para ministrar. E aí, eu sempre peço, coloquem gestores em sala. Os gestores colocam a mão na cabeça e falam, meu Deus, então a gente está fazendo tudo errado. O treinamento não era nem para ser para os motoristas, era para a gestão, porque a gente está fazendo errado. Errado no sentido de colocar mais peso que o caminhão aguenta, e aí vem mais mecânica, aí esse cara não dá o mesmo retorno em economia de combustível do que o outro que está dentro do limite de peso. Então, são erros assim, grotescos, que você vê que a gestão comete, mas está exigindo que o motorista não cometa erro. Não, e se ele está presente lá, um tipo de cobrança de algo que ele fazia... a partir do momento que ele faz o treinamento junto com o subordinado dele, ele diz assim, pô, eu não tenho nem condições de pedir isso. Exatamente. Isso acontece nos treinamentos da gente, legislação de trânsito e tal, que às vezes a pessoa
pede para, por exemplo, o agente de trânsito fazer um tipo de fiscalização, ou pede, por exemplo, para anotar a placa e passar para outro agente. E quando a gente fala isso não é permitido. O agente de trânsito ele não pode autuar por solicitação de terceiro. E aí o superior diz assim, caramba, eu tô aqui, eles receberam a mesma informação que eu, não tenho condições de pedir isso. Porque assim, ó, você percebe com tudo isso que precisa haver uma mudança de política interna e cultura dentro das empresas, porque assim, e aí eu volto a falar da Europa. Europa, isso já está muito fixo. A cultura dentro das empresas, da segurança, da carga horária, do peso de balança, do veículo em condições de uso, isso já é estruturado. E no Brasil a gente ainda não tem isso. É para ter, tem lei, tem regra, tem fiscalização. Mas olha o tamanho que é o Brasil, o negócio anda meio que solto. E aí a gente percebe muito ainda essa necessidade desse olhar mais com uma cultura de um olhar mais seguro, um olhar mais dentro da gestão. O treinamento em si, eu vou dar um olhar de quem está aqui assistindo como se fosse o espectador, né? O treinamento em si, ele não depende tanto da prática, né? Porque como tu falou ali, eu acho que o papel maior o teu papel ali é mais da consciência, né? Porque quando tu falou ali da potência, né? Da força, potência, tu dá a consciência para ele, porque você fala, o que é potência? É a força do veículo. Mas quando ele entende o que é potência e como ele vai usar isso, quando dá essa consciência para ele, assim, pô, agora eu consigo usar isso. Tem horas que nós queremos força e tem hora que a gente quer velocidade, só que o motorista mistura as duas coisas. E aí, quando ele vê, ele está desperdiçando combustível porque ele está imprimindo esses elementos no momento errado. Então, quando você ensina para ele o momento certo de utilizar e imprimir potência, imprimir força, torque e potência no momento certo, ele começa a ter muito mais proveito das explosões que acontecem dentro dos cilindros, que vão entregar esses elementos. E aí ele começa a entender muito mais. E a gente tem essa janela voltada para dentro do motor em tempo real, que é o contagiro. Então, quando você fala para o motorista, você sabe que o seu contagiro ali, ele tem 5 informações e serve como uma janela do que está acontecendo dentro do teu motor. O cara fala que 5, eu só sei que dá para ver ali o verde. Tá, mas o que é o verde? O cara não sabe. Infelizmente, ele não sabe. E aí, quando você começa a ensinar muito mais, você fala assim, olha, quando você move o pé para fazer uma frenagem, você movimenta até 500 peças do veículo. E são peças extremamente caras para manutenção, que poderiam ter uma vida útil maior se você utilizasse recursos que a tecnologia embarcada oferece. E, às vezes, nem a tecnologia. Você pega um freio motor, que é um freio mais antigo. Já tem, né? Não é nada novo, é algo que já existe desde que caminhão é caminhão. Quando ele aprende a fazer uso desses recursos. Mas para fazer uso desses recursos, ele precisa ter uma antecipação. Ele precisa estar com um olhar muito mais voltado para a antecipação. Ele começa a entender que ele está economizando 500 peças que antes ele ficava. Nós descemos a Serra de Curitiba semana passada, né, Felipe? E aí o Felipe falou, ele me avisou, mãe, filma, eu filmei. O quanto os motoristas utilizam o freio errado. Eles começam a descer a serra e começam... Eu já sei que ele está acionando o mecanismo pedal de freio, porque ele está tirando o ar do sistema. Cada... ele movimenta até 500 peças. E são peças que vão dar manutenção a curto, médio ou a longo prazo. O cara fala assim, 500 peças, tô apertando só o pedal do freio. Mas eu tô tocando o pedal do freio. Porque essa mulher tá dizendo que 500 peças. Aí você abre o croquis do que é um freio mecânico e mostra pra ele, você movimenta tudo isso daqui. Se tu falar pensar, cara, ela, né, tipo, eu tô aqui, eu tô virado aqui. Tá interessado. Aí tu fala, tem... Um rodotrem tem 34 pneus. Cara, minha cabeça já fez assim, 34 vezes 3 mil, vezes 10 já é 30. 30 mil, 60 mil, 90 mil. Cara, eles ficam apavorados. Outro dia eu ri demais. O motorista falou assim pra mim, Dona Yara, todo querido assim, eu não posso dar emprego nem pra mim, que eu dirijo tudo errado. Yara, tem alguma técnica que tu percebe que o motorista tem mais resistência de implementar? Por exemplo, na primeira habilitação, aquele candidato à primeira habilitação que já
já aprendeu a dirigir e tal, que tem um vício ali de botar muito pé na embreagem. Ele tem uma resistência a mudar esse comportamento. No caso de um motorista de alta performance, existe alguma coisa que, mesmo ele aprendendo, ele diz assim, não, mas isso aqui... É que assim, o que acontece? Os caminhões hoje, eles contam tudo. Se não contam porque saíram conectados de fábrica, eles contam por conta da tecnologia embarcada do rastreamento da seguradora, que gera gráficos em tempo real. Então, é o caminhão que reprova o cara. Não sou eu, Yari, nem o gestor Paulo, nem o Carlão. Não, é o caminhão que reprovou ele. E aí, porque assim, quando você pensa num caminhão, você está pensando num veículo que tem uma CU, que está ligado a milhares de sensores. Né? Então, assim, centenas, milhares não, mas centenas de sensores que mandam informação em tempo real. É o veículo que reprova o cara. Então, quando você pega um gráfico e falando, o caminhão te reprovou, não fui eu. Mas tem algum que prevalece aí? Que ainda insiste, eu sinto mais assim que ele... vem fazer aqui então para ver. Porque assim, o que eu percebo muito... mas eu subi muito morro, eu peguei muita estrada de chão, ok. Digamos que você subiu muito morro, 30% do teu mês de setembro, 30% foi muito morro, muito estrada de chão. Não vai dar realmente para fazer grandes performances ali. Mas e os outros 70%? Dá para apresentar alta performance nos 70%, que você estava numa rodovia mais tranquila, que era possível fazer alguma... E a tecnologia, ela consegue dizer o seguinte, nesses 70% você também não fez. Sim, que legal. Aponta tudo. Então, quebra essa objeção. Ele não tem como dizer para mim que não fez. Agora, eu consigo perceber que tem uma boa vontade em fazer, mas que não teve resultado quando eu não tenho um caminhão que está dentro de um período de manutenção correto. Um caminhão que está com danos de manutenção, que não fez uma calibragem, um conforto de marcha, uma calibragem de caixa, que não faz um acompanhamento periódico. Então, ele é um caminhão que não está dando resultado porque realmente falta essa manutenção ativa. E aí o motorista pode se esforçar o que ele quiser, ele solta o caminhão não vai, está amarrado. E aí eu sei que eu vou olhar o histórico do caminhão, porque eu tenho o histórico do caminhão. O histórico do caminhão está péssimo, esse caminhão já não para numa oficina há muito tempo. E aí eu tenho que abraçar o cara e falar, vem cá, a culpa não é sua. É a falta de manutenção adequada do teu veículo que está fazendo isso contigo. Porque até uma calibragem de pneu que é deixada de fazer, vai fazer com que você tenha um desempenho modificado para pior, porque não foi feita a calibragem no período que a fabricante do pneu recomendou, digamos assim. Então, muitos gestores não se atentam, não vou te mandar aí, sei lá quantos reais que é para calibrar 34 pneus. Não manda o dinheiro para o cara e o cara vem se arrastando, que esse pneu com baixa pressão automaticamente cai, aumenta o consumo. Né? Exatamente. Aumenta o consumo, aumenta o arrasto, aumenta a pressão interna dentro do pneu, aumenta a temperatura dentro do pneu, mais calor, mais excesso de borracha ficando grudada no asfalto, porque não houve a calibragem correta conforme a empresa do pneu falou. E os 90 mil queimando. E os 90 mil queimando. O Paulo só está na calculadora. É um mundo fantástico. Eu vou dizer assim que quanto mais você aprende sobre isso, e mais nós temos que aprender todos os dias. Ô Yara, mas eu tô olhando aqui, tu tá falando isso, eu fico pensando assim, é um trabalho bem analítico, né? Bem analítico. Porque muito detalhoso, muito detalhes. Dados, né? Muitos dados. Muitos dados. Não basta ir ali, vou dar uma aula. E esses vou ensinar. Não, tu tem que ir lá e olhar. Porque como é que tu vai saber se é do veículo ou se é da pessoa? Exatamente. Olhando item por item, ver onde é que tá o problema. Item por item. E saber entender como que isso funciona na prática, né? Ter conhecimento de rodovia, porque você pega um gestor que nunca rodou, que nunca pegou uma estrada, ele vai ter um olhar que não é tão assertivo ou justo, né? Em relação ao trabalho do motorista. Precisa ter uma experiência de estrada, sim. Precisa pegar a estrada, precisa aprender como é que funciona, precisa ir para a rodovia. E eu, vira e mexe, tenho que fazer isso também, porque assim, não é só ficar em sala de aula, porque tem uma tecnologia diferente.
realmente a Yara tem que ensinar a tecnologia e tem que ir para a rodovia. E as minhas aulas eu gravo muito na rodovia, então eu tenho dados de aulas que foram gravadas na rodovia enquanto eu estava operando, enquanto eu estava orientando o motorista na rodovia. Então eles conseguem ver também na prática. Carla, não é só teoria não, tá? Não, já andei não com a bichinha e já. Eu tenho esse vídeo. A gente tá indo para a reta final. Ai, e a gente que pena. sempre abre umas caixinhas para o pessoal fazer perguntas. Então, Gustavo vai encaminhar aí algumas perguntas. Vamos Dá-lhe lá. aí, Gustavo. Temos duas aqui. Tá? A primeira do Diogo. Eu já acompanho a Yara nas redes. Gostaria de saber quais os benefícios de ser um motorista de alta performance. Uau, o benefício de ser muito boa, Diogo. Obrigada pela pergunta. Os benefícios de ser um motorista de alta performance, primeiro que nós, quanto seres humanos, né, seres que evoluem, a gente tem muito orgulho da profissão que assumimos. Motorista, então, você pega um motorista de um trem, de um rodotrem, de um bitrem, de um ônibus, eles têm muito orgulho da profissão que escolheram, né? Tem diesel ali na veia. E quando ele consegue entender que ele está classificado pelo sistema como um motorista A e que está levando mais dinheiro para casa e que está representando muito mais a empresa e representando principalmente a si mesmo quanto profissional, ele é um profissional muito mais satisfeito, é um profissional que se enxerga muito melhor, é um profissional desejoso para a empresa. Porque o motorista que é de alta performance, ele pode fazer um seletivo em qualquer empresa, a nível rodoviário, a nível... que a gente tem 4 segmentos, né? O urbano, rodoviário, o regional e o off-road. Para qualquer desse segmento, ou do segmento aí das questões aí de transporte, que entra os motoristas especializados, qualquer segmento que ele vier a fazer um seletivo, ele arruma emprego e arruma trabalho na empresa que ele admira, que ele gosta. Ele vai lá, ele cadastra o currículo, ele mostra o trabalho dele, ele consegue trabalho naquela empresa. Ele não é escolhido, é ele que escolhe. Legal. Fica ligado que no @EmTrânsitoPodcast a gente sempre abre caixinha de pergunta para nossos convidados, tá? Gustavo, a outra. Essa é do João. Qual a principal vantagem na formação em direção econômica? Eu acho que está bem associada com a resposta anterior, mas a vantagem maior é que realmente as empresas que geralmente elas buscam por alta performance, elas estão buscando também devolver para o motorista parte daquilo que ele economizou. Então, como eu tinha dito antes, chega a 20%. Economia de diesel, economia de pneu, economia de não manutenção, porque é um veículo que tem uma vida útil muito maior. Ele vai levar mais dinheiro para casa. Então, eu acompanho assim, o que eles fazem. Muitos me contam depois, Yara, eu comprei isso, Yara, esse mês eu tirei tanto, Yara, esse mês o meu salário foi muito melhor, Yara, eu acho que a vantagem realmente é essa, de você se ver melhor quanto profissional, você entregar um trabalho com uma qualidade de alta performance e de levar mais recursos para casa. E de despertar aí, né, a admiração, porque o motorista de alta performance, ele desperta muita admiração dos colegas de trabalho que acompanham o trabalho dele, para a família, para os filhos e para si mesmo. É um cara que tá seguindo a vida aí com muito mais orgulho do que faz. Legal. Mais alguma coisa, Paulo? Não, acho que é isso, cara. Eu acho que, assim, com certeza a gente vai trazer mais vezes aqui, porque eu acho que é um assunto que... eu venho, pode todo trazer. o nosso público, com ele... certeza, é um muito público, bom. E, assim, como aqui a gente pensa muito na questão comportamental mesmo, e eu vejo que, assim, o motorista precisa entender um pouquinho mais esse lado, porque a gente que já está no dia a dia da profissão, a gente já não entende muito, a gente já aprende muito com isso. Tu imagina o cara, né, que tá ali no dia a dia, na boleia, Exato. e ele fala assim, porra, eu preciso ter um olhar melhor para isso daí. Eu acho que... Para você ter ideia, Yara, a ideia inicial do podcast era se chamar Trânsito Cast. Só que a gente foi conversando, e a gente viu o seguinte, por que tratar somente de trânsito se a gente pode trazer aqui histórias inspiradoras que possam dialogar com o trânsito? Muitas e aí a gente histórias. mudou o nome para Em Trânsito, porque todos nós estamos em trânsito. Então, e assim, a gente tem falado muito sobre a educação para o trânsito, que é a nossa área e tal. Às vezes a gente erra muito
quando acha que vamos fazer uma ação educativa, uma campanha educativa, e isso vai transformar em melhores condutores. Porque, na verdade, não dá para achar que existem bons ou maus condutores e, na essência, na vida dele, ele é uma boa pessoa. Ah, não, motorista ele é ruim. Mas, né? Então, muito do nível de interesse que cada um tem sobre si, né? O nível de interesse sobre de cada si, um. sobre como ele olha o outro. A evolução, né, de cada respeita o outro. indivíduo. Acho que está muito ligado a tudo isso. Por isso que a gente acredita verdadeiramente Sim. que pessoas melhores fazem um trânsito melhor, fazem um Sim, trânsito mais seguro. sim. Então, a gente acredita muito que esse... O desajustado na vida, geralmente ele vai ser desajustado nesse movimento também, né? É. É o cara que mais se acidenta, é o cara que mais tem multa, Isso é o cara mesmo. que mais tem problemas nesse ajuste, né? E eu não movimento. conheço dados estatísticos, mas eu acredito que é uma hipótese bem razoável de essas pessoas que acabam se envolvendo em sinistros ou dando grau na motocicleta ou... como nessa minha viagem no interior da Bahia, um caminhoneiro colado na traseira, porque ele queria que eu acelerasse mais, e eu morrendo de medo de ser esmagado entre duas carretas. Se você for olhar na essência lá, ele tem uma vida complicada. Ele tá com débito, ele tá com alguém dia sem doente. dormir, tá dia sem dormir, tá usando algum tipo tá de irritado. psicotrópico, tá com a grana curta. A empresa chamou atenção porque deu problema mecânico no caminhão dele de novo, porque ele é mais Exatamente. agressivo, porque ele é mais, chamam de cupim de ferro aí na rodagem. Ele é cupim de ferro, ele gasta mais pneu, ele estoura mais pneu, ele é um cara que tá totalmente desajustado e que precisa parar, fazer um reset e falar, vamos começar de novo. E eu fiquei muito feliz quando tu falou que não é um treinamento apenas técnico, mas também Não, comportamental, porque total, essa é a essência, né? total. Então, Aham. conte com a gente aqui. Eu quero só que você fala para o pessoal como te encontra nas redes sociais. E se quiser, por exemplo, tem uma empresa que está assistindo, eu quero contratar a Yara para vir aqui na minha empresa Sim. ou para montar um treinamento, como é que Sim. faz? Hoje eu trabalho com... Você pega, porque assim, nós temos a nível Brasil 36 aplicações diferentes para o transporte. Então, esse segmento, ele se espalha em 36 aplicações. Hoje eu tenho condições de fazer o treinamento pautado na necessidade do cliente. O cliente fala assim, eu quero só reduzir o nível de infração, eu quero só reduzir o nível de velocidade dos motoristas e eu quero que você trabalhe a questão de ética, conduta com o motorista. Vou treinar o cara. Eu quero que você traga... Os caras estão tendo muito problema com pneu, os caras estão... A gente vai fazer todo um trabalho em cima do histórico da empresa e para o segmento que ela atua. Porque é diferente o passageiro para o transporte MOP. É totalmente Perfeito. oposto. Então, você vai adaptando o teu treinamento em cima do que dá para fazer ali, em cima da necessidade do cliente. Ele me encontra hoje, principalmente nas redes sociais, Yara Scott Treinamentos. Ele consegue Tá me aqui achar... na tela. Tá aqui na já foi tela. colocado ali. E ele consegue me encontrar aí nas redes sociais e também já aí nas plataformas onde eu entrego, né, os treinamentos que já estão acontecendo, treinamentos online. Então, ele consegue me Maravilha. achar aí. Muito obrigado, Yara. Eu adorei o bate-papo, achei muito bom e acho que as perguntas, elas não se exauriram. Surgem novas perguntas. Novas sim. todos os dias. Com certeza, acho que em uma outra oportunidade vai ser muito legal te receber novamente. Eu E aí, venho Paula? com certeza. É só chamarem que eu venho sim. Muito É um obrigado. prazer. E a gente vai se encontrar mais aí ainda. Se Deus quiser. E eu quero agradecer quem ficou aí até o final, né? Que assistiu a gente, porque provavelmente é motorista, né? Seja profissional ou não. E aí eu queria deixar um recado para vocês. A evolução tecnológica, ela está indo à velocidade da luz. E nós, motoristas, estamos indo engatinhando. Então, a gente tem muito o que fazer. Se a gente quer ser considerado motorista A, de alta performance, a gente tem que acelerar um pouquinho mais o passo e buscar por mais conhecimento. Porque só assim nós vamos ser respeitados e desempenhar bem um trabalho que realizamos. E obrigada, gente, por terem me chamado. Gratidão. Obrigada. Valeu. E você que ficou até o final, muito obrigado. Não se esquece, compartilha essa live, esse episódio, essa live não, esse episódio, live toda segunda, tá? 19h19 comigo. Mas esse episódio compartilha e se não for inscrito, se inscreve. Nossa meta aí para 2024, 700 mil seguidores. Eita! Valeu. Show.